Pessoal, sejam bem-vindos, tá? É, deixa eu só ligar aqui, vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Digital, tá? Depois das dicas aqui do digital, a gente volta à nossa programação normal e hoje tem bastante cálculo para a gente fazer aqui. Eu acredito que a gente chegou aqui num patamar aqui que dê para eu mostrar a complexidade nessa, né, uma hora e pouco aí que a gente tem disponível aí toda semana, tá? Deixa eu incluir o som aqui. Depois das dicas, tá? A gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Tá, pessoal, o, eu alterei aqui até pedir para Flaviane alterar o documento lá. Aula passada, eu tinha até planejado aqui, ó. Por isso que eu compartilhei a análise da solução do restante da atividade 5 toda, né? Só que aquela coisa, teoria, né? Isso porque eu não usei muito desenho aqui, levou a aula inteira, né? Então só foi o exercício um e 2 que foi teórico. Mas mesmo assim eu mantive, tá? A análise dele. Aí para hoje eu fiz uma mudança aqui, ó. Já até pedi para Flaviane trocar e deixar disponível para vocês, tá? Aí hoje eu planejei para a gente ver do exercício 3. Se Deus quiser, dá para a gente fazer até o 7. Só que o 6 e o 7 eu vou precisar discorrer um pouco mais sobre eles, porque eles são, como diz o pessoal, carne de pescoço. Mas assim, se tudo der certo, pelo menos do 3, né, até o 5 a gente é certeza aqui. Agora o 6 e o 7 pode ser que a gente deixe para a próxima aula. Mas o que que eu fiz aqui a mais aqui? Eu vi que eu fui muito técnico aí, né, na hora principalmente do exercício 7. Aí pode ser que para um curso de eletrotécnica, também isso lá na engenharia também é um pouco pesado, tá? Pode ser que essa solução não tenha ficado, né, inteligível o suficiente. Daí eu compartilhei com vocês uma análise só desse exercício do 7, tá? Mais enxuta. Vocês vão entender se a gente chegar aqui, pois eu mostro aqui para vocês. E esse aqui é o site, esse site aqui eu já vou mostrar até antes mesmo aqui, ó, porque senão acaba esquecendo. Esse site aqui, ó.
É um site que ajuda vocês, ó, você consegue fazer operações com matriz, por exemplo, somar matrizes, subtrair, multiplicar, dividir, né? Solução de sistemas lineares, tá? No final das contas, análise de circuitos elétricos, ele finaliza, né? Ele acaba caindo num problema de equações lineares. Tem calculadora de determinante, né? Como que você vai calcular o determinante dessa matriz aqui? Se a gente chegar ainda hoje no 7, que é o meu objetivo, tá? Eu vou falar melhor, mas se não, na outra aula a gente, aí é com certeza a gente consegue. Por quê? A turma de vocês está mais tranquila, ó, porque vocês têm, ó, além dessa aula que eu estou gravando agora aqui, vocês ainda têm aula do dia 6, ou seja, vocês ainda têm umas 4 aulas. Eu tenho uma turma aqui que só tem mais uma, é duas. E aí eu tô correndo lá mais com ele. Tive até que gravar uma aula extra, né? Mas assim, para você está mais tranquilo, tá? Mas hoje eu vou fazer essa análise melhor dos exercícios aqui que eu preparei para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Carregando aqui, vai estar demorando um pouquinho, porque eu aumentei consideravelmente a quantidade de slide. É porque é o seguinte, pessoal, parte que tem matemática, que tem física, realmente ela é trabalhosa, tá? Eu sei que o professor de vocês aí, o Ronaldo lá, ele deve, ou o Ronaldo, ou o professor Pedro, né? Dependendo aí de quem está ministrando aula para vocês do presencial, eu sei que ele deve encher o quadro, às vezes, aí dependendo do tipo de exercício. Não é fácil para eletrotécnica, nem para engenharia, tá? Tá carregando aqui, deixa eu ver se. Ah, agora apareceu. Aí demorou mais um pouco porque eu coloquei muito slide aqui, mas tem um objetivo aqui. Deixa eu ir já direto lá na página. O exercício era esse. O último que a gente analisou foi o 2, né? Sobre o verdadeiro ou falso aí. Agora vamos para o 3, tá? Então, pessoal, tem dois circuitos na verdade. Então ele fala que os circuitos, né? Porque ele está contando com esse aqui é o A, né? E tem o B lá. São conhecidos como circuito misto. Então vocês estão vendo aqui que tem ligações em paralelo, tem ligação, né, em série com esses dois paralelos aqui, né? Ou seja, ligação mista, ó. Esses dois estão em série e esses dois estão em paralelo com esse o R9 aqui, né? Então, e é comum, tá, no sistema elétrico de potência, dentro de uma placa de circuito integrado de um determinado equipamento eletrônico ou de um equipamento elétrico, um sistema microprocessado, né, um processador, ele tem também, tá? Só que a maioria dos circuitos, em vez de resistor ou capacitor, a maioria de um sistema microprocessado são transistor, tá? Existem alguns encapsulamentos, né, de processadores dedicados, por exemplo, tem encapsulamento que tem diodo, tem encapsulamento que tem diodo Zener, diodo óptico e por aí vai, tá? Também esses têm um arranjo misto ali, né? E a gente viu que a finalidade aí do resistor, né, é dissipar energia, né, na forma de calor, ou seja, consumir potencial elétrico
para diminuir, para chegar nos 5 volts, ou, por exemplo, uma placa-mãe, igual eu citei em aula passada, né? Placa-mãe aí que tem, né, tem 5, tem 12, tem 24 volts, aí eu preciso de 1,1, por exemplo. Daí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse de 5 volts, que é a tensão menor, e tentar interligar no circuito, né, na alimentação do de 5, um resistor em série para consumir, né, desses 5,5, consumir uma quantidade de tensão para só sobrar 1,1 ali, por exemplo, tá? Beleza. Então, esse resistor vai servir para essa finalidade. Então, ele quer saber única e exclusivamente a resistência equivalente desse circuito abaixo. Então, se a gente for pensar aqui, ó, calculando né, a resistência equivalente aqui, ó, o R5 aqui, ó, um R8, ó, você pode começar de muitos lugares. Você pode começar tanto, por exemplo, você faz os mais fáceis, né? Esses dois aqui, ó, eles estão em série, esses aqui estão em paralelo. Você pode fazer tudo simultâneo. Eu escolhi uma sequência lógica aqui, tá? Deixa eu só. Que o trem aqui tá muito. Só um minutinho, pessoal. Ah, não, agora melhorou aqui. Uhum. Então, ó, esses dois aqui, ó, estão em série. Então é a soma algébrica, ó, o 20 mais 48, 68 aqui, ó. Eu chamei ele de resistor equivalente 1, tá vendo aqui, ó? Então, o objetivo é, no final das contas, achar um único resistor que representa todos esses resistores aqui, mas representa eles do jeito que eles estão ligados aqui, né? O R4 em paralelo com o R3, o R7 em série com o R3 e o R4, que por sua vez está em série com esses dois paralelos aqui, o R1 e o R2, né? Que por sua vez todos eles aqui estão em paralelo, né? Entre o R8 aqui, né? Não, R8 não, o R5, né? Nossa, aqui tá muito pequeno aqui. O R5 aqui, né? E não, aqui é R6, tá certo. O R6, o R5, o R8 aqui, tá? Daí, ó, você está vendo que é uma construção, ó. E eu tive o trabalho de redesenhar o circuito para vocês entenderem a progressão aqui, ó. Então, tá vendo? Aqui o resistor REC 1, né? Eu chamei de equivalente 1 de 68 agora, tá no lugar desses dois, tá? Qual que é o próximo passo? Peguei esses dois aqui, ó, o de 68, o 3, né? E o 4, que é de 12 ohms, tá? 4 não, é de 100, né? Ah, não. Não é esses dois aqui, não, ó. São esses dois aqui, ó. Agora que eu entendi aqui. O REC 2, ó. Tá vendo que agora eles ficaram em paralelo. O equivalente um com o R9 aqui. Eu poderia muito bem, sabe o que eu poderia ter feito? Não é produto pela soma, eu poderia fazer o produto do R9 aqui, ó, com o R5, R8 e depois somar eles que ia dar no mesmo resultado. Mas eu fui fazendo de maneira bem pausada aqui, né? Agora esses dois aqui, ó, é o produto do REC 1, ó, 68 vezes 12, que é o R9 aqui, ó, dividido por 68 mais 12, dá 10,2. Viu que o circuito agora ele deu uma diminuída aqui, ó. E eu chamei agora, esse aqui é o REC 2, é o de 10,2, tá bom?
que dá para fazer mais aqui, ó? Agora aqui, ó, é o caso aqui, ó, tá vendo que esse de 25 aqui é o R7, ó. Tá vendo que o R7, eu venho falando, ó, ele tá em série com esses dois aqui que estão em paralelo. O que eu fiz aqui, ó? Aí geralmente, pessoal, lembra que eu falei que tem um sistema, o operador nacional do sistema tem um sistema que chama SCADA. Aí esse SCADA ele é um orquestrador, tá? E é um sistema supervisório de aquisição de dados e ele vai, né, por exemplo, fazendo cálculos, ele transforma esses resistores aqui poderiam muito bem, tá? Ser uma carga, né? Ou seja, ser clientes residenciais, clientes industriais, clientes comerciais, tá? Esses resistores aqui, e daí ele faz um cálculo, ele faz a aferição com instrumentos, né? O TC para verificar a corrente, que é o transformador de corrente, o TP para verificar o nível de tensão. Aí, com esses dois valores, ele calcula a potência e daí ele toma decisões. Ele faz isso em tempo real. O que a gente está fazendo aqui, quebrando em vários problemas menores aqui até diminuir o circuito, ele faz isso de uma vez, só que de forma muito rápida, utilizando uma fórmula geral lá. O sistema modela, né, ele é modelado para ter essas respostas de forma rápida, e a forma de você ter essa resposta rápida é ter o projeto. Quando você faz o projeto, né, de uma residência, principalmente de uma indústria e de um comércio, você tem o processo de aprovação desse projeto. E esse projeto, a carga dele, tudo é registrado, tudo é salvo, porque vai virar informação para quando um sistema, né, por exemplo, eu fui implementar aí chama RA, né, um religador automático, por exemplo, para ele poder tomar a decisão, né, saber qual que é o balanço de carga que vem da subestação, sei lá, setor aeroporto e outro da subestação de Aparecida de Goiânia, por exemplo. Aí ele faz essa inter-relação, tudo numa fórmula só. Aqui a gente está dividindo em vários trabalhos aqui, ó. Então, essa parte aqui da equação, aqui, ó, que eu chamei de resistência 3, eu faço essa, a 3 e a 4 em paralelo, por isso que é o produto dividido pela soma, e o 7 ele está em série com eles. Aí eu coloquei numa só equação. O 7 que é de 25 e o R3 e o R4, ó, produto, ó, 60 vezes 100, dividido por 60 mais 100. Tudo isso, né, vai culminar em 62,5 ohms. Então, todos esses três resistores vão ser divididos, ó, e é importante você, na hora que estiver analisando aqui, você observar aqui, ó, que eu fiz, ó, esse está em série com esses dois em paralelo, ó, ponto A, ponto B aqui, por exemplo. Esse está em série e esses outros dois em paralelo aqui. Então vai aparecer um REC, acho que é 4 que eu devo ter colocado aqui, um resistor 4 que vai ficar em paralelo com o REC 2. Provavelmente eu vou pegar esse resistor equivalente 4, né? E fazer o cálculo deles tudo aqui em paralelo, ó, o R1, R2. Dá para você fazer isso de forma rápida. Vamos para o próximo aqui. Tá vendo? Ó, só sobrou o resistor equivalente 3, ó, que está em paralelo. Sempre você pega os pontos onde eles estão ligados, né? E aí, como esse ponto aqui tem o mesmo potencial, né? Essa parte de baixo aqui, aí por isso que ele ficou, no final das contas, aqui interligado com R2, né? Que consequentemente está em paralelo com R1. Beleza, e agora? Qual que é o próximo passo aqui? Agora o cálculo, professor do céu, como é que essa conta foi executada e como é que foi feita? É o seguinte, né?
Vamos só relembrar rapidão aqui, ó. Achar resistência em série é fácil, porque a resistência equivalente de N resistores é 1 mais R2 mais R3 até achar o Rn, o enésimo resistor. Agora, resistores que estão em paralelo, igual esses três aqui, é complicado, né? Fazer igual o Sergião do foguete. É complicado. O algoritmo, ele fala que o inverso, ou seja, o inverso da resistência equivalente dele aqui, vai ser igual à soma dos inversos dos resistores, um sobre R2 mais um sobre Rn. Como que num tapa só, numa equação só aí, né? Lógico que para fazer essa conta aqui, eu poderia usar, né, a melhor, uma calculadora gráfica aí. Dá até, dependendo do tipo de calculadora aí, dá para você fazer essa conta aqui num tapa aqui. Como é que eu consegui essa resposta aqui? Você tem que entender aqui, ó, são três resistores, né? Então, o algoritmo inicial é 1 sobre REC 4, né? É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre o REC 3, né? É esse aqui, ó. Beleza. Como é que eu posso encontrar o resistor equivalente 4? Você concorda que eu quero achar uma identidade tipo essa aqui, ó, REC 4 é igual a tantos ohms, né? Sei lá, 16 ohms, vamos supor, né? Aqui deu 18, né? Vamos supor que fosse 16. Eu não quero achar 1 dividido por 16. Então, o que que eu posso fazer aqui, ó? Se você pensar, eu poderia ter infinitos. Isso aqui é numa parte mais avançada de matemática, que geralmente a gente estuda mais ou na física ou na matemática, né, na graduação, e também na engenharia elétrica, tá? Geralmente é muito raro, só quando a gente consegue mesmo é, é, falar, né, mais sobre essas contas aqui, né? Mas geralmente é mais na engenharia. Chama sequências, né? O cálculo de sequências. Se eu, por exemplo, chamar a soma desses inversos aqui, que é a regra da resistência equivalente, né? Só que a regra da resistência equivalente, ela fala da soma dos inversos é igual ao inverso da resistência equivalente, né? Se eu pegar essa equação mais complicada e chamar ela de A, por exemplo, você concorda que vai ficar 1 sobre resistência equivalente 4 é igual a A, né? Como é que eu resolvo? Essa daqui, você fica até meio assim, ai meu Deus do céu, como é que eu vou resolver essa conta? Para eu achar a resistência equivalente aqui, ó, agora que eu chamei ela de A, é só eu fazer o quê? Ó, resistência equivalente eu levo para um lado e o A para o outro aqui, ó. Aí no final das contas, vai ficar o quê? Resistência equivalente 4 vai ser igual a 1 dividido por A. Quem que é A? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Foi o que eu escrevi aqui, tá? Isso aqui é comum aparecer nos livros, no livro técnico aparece, no livro de graduação também aparece, porque a maioria dos livros, até lá no segundo grau, você já se deparou com um passo que tem lá no livro, até nos exercícios modelo, né, para você ver como é que faz e depois você tentar fazer sozinho. Você já viu que tem uns passos que parece até magia, parece mágica? É basicamente isso. E às vezes o próprio autor faz de propósito para forçar o aluno. Ah, eu estou com dúvida nisso. Professor, que bruxaria é essa? Não é 1 sobre resistência equivalente, né? Por que que eu posso afirmar que em paralelo
a resistência equivalente, eu posso achar, né, 1 dividido pelos inverso da soma das resistências equivalentes. E isso daqui que eu falei, né, textualmente, se traduz nessa equação aqui, ó, tá? E isso, inclusive, está dentro do algoritmo do sistema SCADA, dos sistemas aí de monitoramento, né, e análise de energia elétrica aí. Beleza? Entendido? Então, se eu tiver três, lembra que eu falei que duas dá para eu fazer o produto pela soma, tá? Mas mais de duas, né? Três, quatro, cinco, ia ficar um monstro meio complicado. Aí por isso que eu peguei esse dilema que já coloquei ele aqui, né? E agora expliquei para vocês, né? Por que que dá em paralelo, né? Tantos quantos eu tiver aqui, se eu tiver 60, né? Seria um dividido por R1 mais R2 mais R3 até o resistor 60. Tranquilo? E agora, ó, o resistor, achei o resistor equivalente aqui, ó, que eu chamei de REC 4, né? Deu 18,78, tá? E agora eu tenho três resistores, só que em série. Como é que eu acho em série? O algoritmo é simples, é somente a soma algébrica do valor de cada resistor, né? O 65 mais o 18,78 mais o 10,2, né? Tem um teorema que é chamado Teorema de Thevenin, Teorema de Norton, que aí o sistema computadorizado lá, né, os algoritmos, os programas, né, que são literalmente escritos ali, né, para achar essa resistência equivalente. Pensa, na verdade, ele acha a impedância equivalente do sistema elétrico completo. E para ele fazer isso em tempo real, né, para não demandar muita força computacional, né, obviamente os computadores dele são robustos e tal, mas assim, para ele, mesmo sendo robusto, dependendo do cálculo, ainda mais cálculo de matrizes, se a gente ainda chegar hoje na matriz do exercício lá do 7, né, que é uma matriz 3 por 3, né, três equações e três incógnitas, né, as correntes de malha, moço, dá um trampo, dá um trabalho para a gente fazer. Imagina o sistema elétrico inteiro, com resistor em série, né, em paralelo, não só resistores, mas motores, né, que eles têm uma impedância, né, uma resistência elétrica que é influenciada pela sua ação indutora, né, porque ele é um indutor no final das contas, né, transformador também, ele é um circuito magnético ali, né, então eu preciso que esse sistema consiga dimensionar os valores ali de corrente, né, de tensão ali, de forma rápida para ele poder, inclusive, né, ele faz de duas formas. Uma forma é ele colher os dados em tempo real, né, dos pontos onde ele consegue colher, e aí ele faz o cálculo. A outra fórmula é utilizar um algoritmo, né, ou igual a gente está fazendo aqui na mão, né, um algoritmo que encontre uma equação, como é que eu posso dizer aqui, analítica, né, uma equação que representa todo o comportamento do sistema elétrico. Aí essa equação, aí, essa modelagem, ela vai conseguir ser, né, depois da modelagem, né, ser resolvida, né? Aí ele mede, pega a modelagem, calcula e compara os dois. E dependendo do valor, pode ser que se o valor tiver diferente, quer dizer que está acontecendo algum problema. Às vezes um curto-circuito numa barra, às vezes, né, deixou de acontecer uma, uma correção do fator de potência lá na subestação, tá? Então, dependendo da resposta,
que o programa der lá, né, em comparação com a aferição em campo, ele já tem uma solução, né? Uma medida, vamos dizer, fazer igual o juiz, né? Uma medida cautelar ali, uma medida ou desligar o barramento, ou pegar a energia de uma outra concessionária lá, na verdade, uma outra linha de transmissão, tá? Então ele já tem um plano e quando nada der certo, no final das contas ele vai e desliga tudo, né? Se nenhuma medida que ele já tem ali foi, né, não conseguiu resolver o problema, ele pega e desliga tudo, né? O objetivo é manter a segurança acima de tudo aí. Então, ó, achamos a resistência equivalente total, né, do sistema, tá vendo? Ó? Essa resistência aqui, aí eu tenho o teorema de Thevenin lá, a gente pega a fonte de alimentação do sistema elétrico, troca ela por um circuito aberto, né? Aí do de Norton lá, o Thevenin fechado, de Norton é aberto, e aí você faz o cálculo da malha lá, né? Na modelagem do sistema aí você consegue achar a chamada resistência de Thevenin, você consegue achar a corrente de Norton e por aí vai. Desculpa, gente. Vamos para a letra B, ó. Já é outro circuito, tá? Daí, ó, eu coloquei isso aqui só em perspectiva para vocês verem o histórico aqui, ó, como que a jornada que esse circuito, ó, você tá vendo? Aí vai cada vez mais diminuindo, 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 diminuindo aqui, ó, até reduzir nesse único circuito aqui, ó, ou quer dizer, reduzir nesse, né? Ele vem aqui, ó, reduzir nessa única resistência equivalente. Vamos ver os passos que a gente pode fazer aqui, ó. Aqui eu chamei o resistência EQ1, né, equivalente 1, ó, a soma do 4, mas sim, por que que eu somei? Porque eles estão em série, ó, soma algébrica, 30 mais 50, 80. Já, tá vendo aqui, ó, que eu já mudei, coloquei a resistência equivalente 1 aqui, ó. Agora, qual foi o próximo passo, ó? Transformei o R1, R2, R3 numa equivalente que deu 120 aqui, ó, ohms, né? 70, tá tudo em série também, né? 70 mais 10 mais 40 dá 120. Beleza, tá vendo que o circuito é cada vez se tornando menos complexo. Que para uma análise, principalmente a análise que a gente está fazendo aqui, que é análise teórica, é cálculo, né? Uma coisa é eu montar esse circuito numa protoboard, né? O professor, o Ronaldo já deve ter mostrado aí para vocês no laboratório, né? Uma coisa é eu ir lá no protoboard, pegar, colocar uma fonte, ajustar ela para 12 volts, né? Contínuo ali, fazer essa ligação em série, em paralelo, achar esses resistores aí e achar o equivalente ali, utilizando o multímetro, né? É, colocando ele lá na posição ohmímetro, né? Que é para aferir. E lembrando, ó, isso aqui, alguns de vocês, eu não sei quem já trabalha na área, às vezes algum de vocês, eu tinha um aluno aqui do eletrotécnico que ele também estava fazendo a graduação, né? Acho que era engenharia da automação na época. E aí, na hora que eu citei essa situação que aconteceu, eu já vi acontecendo, né? Um professor nosso que relatou, ele é técnico, aí ele foi no laboratório, né, de uma faculdade aí. Aí disse que o professor dele pediu lá entrega uma folha para você, né, uma folha de experimento lá no laboratório, né? Aí lá na folha fala, é, coloque esses resistor, vamos supor que desse formato aqui, né, nesse arranjo aqui, né?
ligue ele numa fonte de 12 volts e calcule, né? Calcule não, afira a resistência equivalente deles. Aí, normalmente, o que que você faria? Você viria aqui, ó, com a ponta de prova, né? Uma das pontas do multímetro você viria aqui, ó, que eu chamei de ponto A, e a outra eu viria aqui, ó, que eu chamei de ponto B. Por quê? Porque aqui você concorda que tá os resistores todos ligados do jeito, né? Uns em série com outro, aqui outro paralelo, né? E que vai sair o resultado que a gente até viu ó, no slide anterior, ó, 101,84. Tá? Só que aí, lá no experimento, falava: ligue o circuito e afira a resistência equivalente. Você, para aferir resistência equivalente, resistência de modo geral, você não pode ligar o circuito. Isso é uma coisa que, para um eletrotécnico, né, já formado, já experiente, para um engenheiro, isso aqui é básico, mas pode ser que para um aluno não seja. E aí, lá, ela ficou com dúvida e veio aqui e perguntou: Ó, pessoal, eu sou da mecânica que eu estou fazendo um curso. E aí a gente tá nessa área da elétrica aqui, eu achei isso estranho. Aí ela perguntou, né? Aí eu nem quis ligar lá na hora, eu vou fazer o experimento hoje aqui. Mas eu posso ligar? Não, não pode não. Porque se você ligar, se o equipamento não queimar, você sabia que ele pode até registrar um valor de resistência? Como é que o equipamento ele afere aqui? Primeiro, você desliga a fonte, né? Vem com as pontas de prova, né? Sei lá, o fio vermelho, né? O vermelho que é o positivo e o preto que é o negativo aqui. Coloca aqui, aí o medidor, o que que ele vai fazer aqui? Por que que você tem que desligar? Ele tem uma bateria de 9 volts. Geralmente o multímetro é uma de 9 volts aqui. Aí o que que essa bateria de 9 volts ela faz? Ela, além de ligar o circuito para fazer as medições, tá? Para o circuito eletrônico funcionar, ela injeta, a partir desse potencial elétrico, ela injeta uma corrente no circuito. Aí o que que essa corrente vai fazer? Ela vem aqui, ó, vai se dividir, depois junta aqui de novo, ó, divide aqui e junta aqui de novo, ó. E aí, a partir do valor dessa tensão e da corrente I que aparecer, ele calcula pela primeira lei de Ohm, né? A tensão dividido pela corrente, ele calcula a resistência equivalente. Se você ligar o equipamento, ele vai ler a corrente I, que é a corrente do equipamento, mais a corrente total, que é a corrente de alimentação a partir da fonte de 12 volts, que é a fonte de alimentação. Então, em vez de eu ter só uma Professor, corrente. Oh, pois não, Wester. você falou tensão de 9 volts, mas geralmente são multímetros analógicos que têm bateria e pilhas e fornecem essa tensão 9 volts. Por isso que geralmente a gente trabalha, bom, pelo menos eu, né? Eu tenho uma experiência maior, né? Hum, Eu sempre tenho que trabalhar com multímetro analógico, até para medir transistor, MOSFET, tiristor, porque geralmente é justamente porque ele tem essa tensão maior, né? De 9 volts. Tô uhum. errado ou tô...
Não, assim, eu falei 9 volts porque é a fonte de alimentação, mas pode ser que no projeto, sei lá, da Minipa, né, ou de outro fabricante, pode ser que ele não utilize essa tensão. Eu estou falando 9 volts porque é o dos que eu conheço, tá? Mas, assim, eu sei que alguns analógicos, aqueles mais simplesinhos, utiliza pilha, né? Não Ah, eu utiliza utilizo essa uma bateria também, né? Bateria de 9 volts. Bateria e de 9 pilha junto, volts. né? Não, eu tô falando é uns bem que vende até no chinês, tá? Eu, os Não, bem, aquele é simplesinho. analógico Não- mesmo, analógico. Multímetro Então, analógico, e aí eu também justamente. já vi uma bateria parecida, que é aquela de 9 volts que a gente conhece, né? Tô Ela falando tem assim porque ela tem aqueles dois eu tô falando assim, terminais. Aí eu já vi é, uma de 12 volts, só que ela é maior, tá? Ela, sei lá, tipo, parece um copo assim, ó, ela é maior. E aí diatética. ela tem o mesmo formato, mas eu confesso que eu nunca vi ela em algum equipamento. Pode ser até que ela tenha. Não, mas de multímetro você pode ter certeza. Você pode pegar um multímetro analógico e abrir ele, que ele tem uma bateria de 9 volts Só de 9, né? e pilhas de 1,5, duas pilhas. Uhum. É por isso que eu Ah, sempre. Técnico é até quem trabalha com multímetro analógico, sim. entendeu? Não, aí Tô assim, só, tô só, mas tô isso, complementando. sim, não, obrigado aí, Wester. Não, assim, fez sentido para vocês, né? Pareceu óbvio que eu tenho que desligar a fonte, né? Eu sei que às vezes parece óbvio, dependendo, igual o Esther aí que já trabalha aí com equipamentos de medição, né? Aí quando você liga o equipamento e utiliza, coloca ele lá no dial, né? Para medir resistência elétrica, além da corrente que é igual eu falei, pode ser que ela utilize os 9 volts, pode ser que ela utilize menos, tá? Até mesmo para economizar, né, na hora da medição, tá? Às vezes ele usa uma parte dessa tensão para injetar a corrente aqui no sistema. Aí, mas assim, a ideia é que ele utiliza a fonte dele para gerar potencial elétrico para gerar uma corrente. Só que se você ligar com uma outra fonte, é como se eu tivesse, além da fonte do multímetro, né, colocado para funcionar, como se eu tivesse, não, é isso que eu estou fazendo, né? Eu estou colocando duas fontes em paralelo ali para alimentar esse sistema. E aí, em vez de aparecer cento e tanto, pode ser que ela apareça um outro valor. Aí aquele valor vai estar errado, tá? O valor correto você tem que desligar para eliminar essa corrente. Por que que eu disse que esse equipamento pode queimar? O equipamento ele tem uma resistência chamada de R de desvio ou resistência shunt. Essa resistência shunt, ela é responsável por dissipar parte da energia, principalmente quando o multímetro ele usa o terminal, né? Porque assim, o grande gargalo para a gente aferir corrente é, é a própria o jeito da gente aferir a corrente, porque o equipamento ele tem que estar em série com o circuito para a corrente passar dentro dele para ele poder dimensionar essa corrente, para ele poder fazer a leitura correta, tá? Já de potencial elétrico, não. O potencial elétrico, ele vê a DDP entre os dois pontos, né? E aí ele faz só essa leitura. Já a corrente elétrica, não. A corrente em si tem que passar no equipamento. E se ela for muito alta, ela danifica esse equipamento. Essa resistência de desvio é justamente para ela entra dentro desse cálculo, tá? E aí ela atenua, né, o efeito da corrente elétrica dentro do equipamento de medição, só que ela tem um limite, né? Ou seja, se a corrente for muito maior aí, né, do que o resistor shunt suporta, aí ele já começa, né? Primeiro ele queima o fusível, depois se ele, além do fusível, afetar, ele também pode afetar a resistência de desvio, tá? Mas, assim, pareceu. Complementando aí, professor, Sim, pois não, Esther, pode falar. sobre os multímetros aí analógicos, tem uma fonte de Wheatstone, né? Isso Essa- mesmo.
Aí você usa Não, um só resistor complementando, só, variável, né? Usa um resistor variável para você poder encontrar a sim, resistência, né? tô complementando aí, porque assim, um técnico que até, que eu até complementando os colegas aí, sempre trabalhar com um multímetro analógico e um digital, porque o digital ele sempre vai ter uma aferição ali de um jeito, mas você tem que ter o analógico do lado. É bom. Só isso. É bom fazer o ajuste do analógico, né? Fazer o ajuste de zero lá do ponteiro, né? É bom a gente fazer isso. Então, seguindo aqui, pessoal, aí de novo, ó, sobrou esses três em paralelo, né? Então a gente já vai usar aquele algoritmo que a gente aprendeu, né? Resistência equivalente de três resistores em paralelo, né? É um dividido pela soma dos inversos de cada um deles aqui, ó. Um dividido por 1/80, mais 1/120, mais um dividido por 200. Deu 38,7. Aí tá vendo? Aí já deu aquela enxugada, aquela diminuída nele aqui. E por fim, né? O resistor 4 aqui, né? Por fim, não, né? O que eu vou chamar de 4 aqui agora, ó. A soma desses dois aqui, ó. O 8 com 7, né? Que dá 140. Então, obviamente, eu devo ter chamado de 5 aqui. É porque eu fiz isso aqui faz um tempo, tá, pessoal? Aí, quando eu preciso, eu acesso aqui. O R5, ó, é o R9 mais o R10, né? 80 mais 35, 115. Aí, agora eu posso fazer esses dois em paralelo aqui, tá? Ou fazer, na verdade, a soma desses, igual a gente fez na questão anterior aqui, ó. Posso fazer esses dois em paralelo, que é o que eu fiz aqui, ó. Olha, ó, o R4, o REC 4, né? Com o REC 5, né? Vezes a produto dividido pela soma. Então deu 63,14. Agora é só fazer a soma algébrica aqui, somando, né, os três resistores, na verdade, dois, né? Os dois resistores aqui, 38,7 mais 63,14 deu 101,84. Então, a gente conseguiu, né, fazer a resistência equivalente, né? Então, um resistor de 101,84 quiloohms, ele representa todos esses resistores, mas isso se ele for ligado aqui, ó. Ele tem que ser ligado, né, igual eu falei aqui, entre o ponto que eu chamo de A aqui, por exemplo, e eu chamo aqui de B. Aí, se eu ligar esse resistor aqui, ó, nesses pontos aqui, que aí no final das contas é isso, né? E o looping aqui, né? Aí vai dar a corrente total do circuito. Se eu fosse calcular a corrente de cada resistor aqui, por exemplo, né? Eu já começaria por esse ponto. Agora, esse exercício aqui, eu dei uma modificada nele aqui, ó. Aí fala que um novo circuito, e esse exercício ele é típico, né, de um curso aí de engenharia, também dependendo aí de um curso de eletrotécnica, porque ele é só uma descrição. Às vezes o cliente, o seu chefe lá né, do departamento, aí vai falar, ô, conserta esse trem aí, né? Conserta esse medidor e fala para o Esther, né? Aí o Esther vai ter que se virar nos 30, vai ver se o fusível, só o fusível queimou. Ah, não, trocou o fusível, ele ainda não funciona. Beleza. Então, é a resistência shunt. Aí ele é digital ou ele é analógico? Eita, será que ferrou com o processador ali, né? Com o microchip analógico ali? Será que danificou também a agulha, o contrapeso, né? A parte mecânica ali também, né? Ou a bobina ali, né? Que aí ela, na hora que tem a corrente, o potencial elétrico ali, ou a resistência, né? Na verdade, coloca várias escalas ali
na mesma agulha, né, para você, dependendo do que você selecionar, você medir ou corrente, ou resistência, ou tensão, que é o básico. Então, ó, um circuito elétrico de 220 será instalado na empresa FSA e solicitado que você, como técnico eletrotécnico, fizesse o dimensionamento primário desse condutor. Calcule a área da seção desse condutor, né, de alumínio, considere a resistividade, ou seja, a característica dele de 0,0278, com 90 metros de comprimento sobre o qual percorre uma corrente de 50 amperes, para que a queda de tensão máxima seja de 2%. Então, normal aqui, né? É bom a gente desenhar, até para a gente imaginar, né? Então, é um condutor, beleza. Esse condutor, ele tem uma bitola, né? Ele tem um comprimento, ele já deu o comprimento aqui. Se ele tem comprimento, é uma bitola, ele respeita a segunda lei de Ohm, né? Que é a resistência, né? Vai ser igual à característica do material multiplicado pelo comprimento e dividido pela área da seção transversal, mais conhecido como bitola. E todo exercício é bom você lendo e fazendo perguntas, né? Considerando um condutor, né? Esse que eu fiz o desenho para eu visualizar, tá? Então, eu não tenho a área da seção transversal, tá? Inclusive é isso que ele quer, né? Ele quer achar a área. Por isso que eu coloquei interrogação aqui, tá? O potencial, a tensão da rede é de 220 volts, beleza? O comprimento é de 90 metros. A corrente que passa nele, ele falou que é de 50 amperes. E o rho do material, né, a característica, né, cada material, o alumínio, o cobre, o alumínio com aço, né, com alma de aço, também tem uma resistividade, né? Então, em todo o exercício de matemática, principalmente de física, né, você tem que, geralmente eu, né, isso o professor lá, desde lá do prézinho, né, até eu chegar lá no segundo grau, lá na física, né, me ensinou essa técnica. Você coloca o que que você tem e o que que você precisa encontrar, né, que é um resumo, tá? Então, a gente já sabe que a gente tem que achar, né? Provavelmente a resistência elétrica. Só que ele deu um dado interessante. Ele quer que essa queda, essa diminuição de tensão ao longo do cabo seja de 2%. Se a gente fizer a conta aqui, né, de padaria, né? 2 dividido por 100, né? 0,02 seria o fator que a gente multiplica para a gente chegar a 2% de qualquer valor. 2% de, sei lá, R$ 100, né? Que vai dar R$ 2, e por aí vai. Você pega o 100, multiplica por 0,02, você vai encontrar os R$ 2, né? Porque o 0,02, o 0,02 aqui, né? Vezes 10 a menos 2. Vezes 10 a menos 2 com 10 a 2, né? E aí você é igual a 2, né? Então 2% de 100 dá 2, né? Ou seja, R$ 2 se fosse em reais. Beleza. Então, essa queda de tensão, né? Ou seja, a partir da tensão de 220, eu vou ter uma diminuição de 2%. Então, eu pego esse 220, divido por esses 2%, que é o 0,02, e eu encontro 4,4 volts. Então, ao longo do condutor, esses 220 só pode diminuir 4,4 volts. Beleza? Pessoal, pera aí rapidão aqui, ó, já estava esquecendo. Deixa eu só fazer um registro aqui e a gente continua. Vamos acabar esse exercício aqui. Rapidão isso. Quem tiver dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa, aí pode ir falando aqui enquanto eu registro aqui. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, só para eu registrar aqui no sistema, já que a gente continua aqui. Só verificar aqui.
Ontem eu estava com virada de módulo numa turma, e aí eu nem precisei entrar no sistema duas vezes. Agora hoje, porque eu, né, tenho a última aula, que é com vocês aqui, o sistema, ele deu uma quebrada aqui. Peraí, gente. Só para me irritar, o sistema quebrou aqui. Só um minuto. Ah, agora deu certo. Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, então, essa queda de tensão, essa diminuição de tensão né, permitida aqui, né? Ela tem que ser de 2%, então em números reais ela vai ser de 4,4 volts, ou seja, os 220, né, menos os 4 volts aqui, ó, dá aqui, ó, fazendo o cálculo aqui, ó, 216. Então quer dizer que eu tenho que ter no final aqui, ó, vai entrar lá da medição de energia 220 e tem que sair pelo menos 216 volts, que é a queda de 2%, que é diminuído, né, 4,4 volts. Beleza. Vamos seguir aqui. Usando a primeira lei de Ohm, então a gente achou a queda de tensão aqui, né? Agora, com essa queda de tensão de 4,4 e com o valor da corrente, eu tenho o valor da corrente? Tenho, uai. É um dado exercício, né? Vai fluir 50 amperes, só que a condição, né? O ideal seria que esse resistor tivesse, né? Se ele fosse um resistor ideal, né? Ou seja, um resistor que não. Na verdade, eu falo resistor, mas é um cabo, e o cabo de energia, naturalmente, ele tem uma resistência elétrica. Então, um cabo perfeito, vamos dizer assim, para alimentar um circuito, seja uma placa, né, de um equipamento de medição, seja um eletroeletrônico, né, sei lá, um PlayStation, ou até o sistema elétrico de potência aí, né? O perfeito seria um que tivesse um condutor de 0 ohms, porque aí ele não iria cair, iria entrar 220 aqui e ia sair 220 aqui para alimentar o equipamento. Quanto maior a distância, mais queda de tensão vai ocorrer, tá? Uma forma de remediar isso é aumentando a bitola, por exemplo. Então vamos lá, vamos fazer conta aqui, ó. 4,4 dividido por 50, né? Vai dar uma resistência de 0,088 ohms. Então, esse cabo tem que ter uma resistência de 0,088 ohms, né? Sobre a condição de passar 50 amperes e ter um comprimento de 90 metros aqui, ele vai conseguir diminuir, né, 4% apenas. Lembrando que lá na NBR, não sei se eu comentei com vocês, na NBR 5410, quando você tem uma residência, a queda de tensão entre a medição, que é o relógio que a gente chama, né, até o circuito mais crítico, que é o circuito de maior potência e, e também o de maior distância da medição, ele precisa ser de 4%, tá? O permissível pela NBR, que é a norma é, brasileira aí que trata sobre circuitos de baixa tensão. São as regras, tá? Tanto para os eletrotécnicos, né? Para o pessoal técnico aí, né? O eletrotécnico, o eletricista, o engenheiro eletricista. Beleza. Então a gente achou essa resistência aqui.
usando a segunda lei de Ohm, eu agora vou encontrar a bitola, que é o que eu quero saber. Só que eu teria que antes saber que resistência elétrica esse cabo né, que passa 50 amperes, que tem um comprimento de 90 metros e é grande, viu? Esse circuito aqui seria meio grande aí, meio longo aí, né? Essa queda de tensão aí de 2%, às vezes, dependendo da bitola, é difícil. E alimentado com 220 volts, né? Se a gente considerar a Equatorial Goiás, né? Monofásico, por exemplo. Então, a forma, né? Se a gente utilizar lá a segunda lei de Ohm, né? Isolando a bitola aqui, ó, jogando a bitola para cá, aqui, ó, do outro lado da equação, né? Aí fica o quê? A bitola vai ser igual, ó, a resistência desce dividindo aqui, né? Então vai ficar a bitola. Tá vendo que a bitola só trocou com a resistência elétrica, né? Então é o ρ vezes o comprimento, né? Dividido pela resistência sob essas condições aqui, né, 90 metros, 50 amperes, queda de tensão de 2%, de 0,088 aqui. Então, fazendo as contas aqui, deu uma bitola de aproximadamente 28,43 milímetros quadrados. Então, provavelmente, o condutor aqui que o pessoal ia utilizar aqui, o condutor que tem no mercado ali, geralmente a gente utiliza aproximações, o de 29 milímetros quadrados aí seria o interessante para colocar nessa instalação e com certeza aumentando um pouco a bitola, né, de 28,43 para 29, a queda de tensão ia ser bem menor aqui, né? Ia apresentar menos que 4% e estaria dentro. E uma outra forma de você pensar esse exercício, lembra que eu falei que o sistema escada da concessionária de energia, né, ele modela, ele literalmente, ele tem o algoritmo que modela o sistema e ele faz a comparação com as aferições, tá? Se fosse um sistema escada aqui, ó, ele iria procurar fazer essa resposta aqui, né, uma forma alternativa aqui, ó. A gente viu que, usando a primeira lei de Ohm, a tal da queda de tensão aqui, né, de 2% de 220 aqui, né? E por um outro lado aqui, ó, usando a segunda lei de Ohm, né, o ρ vezes o comprimento dividido pela bitola, se a gente parar para pensar aqui, ó, os dois são lei de Ohm, né? Ou seja, resistências elétricas, né? Então, essa resistência que eu nem sei ainda, né? Vamos fazer de conta que a gente não fez aqui. Esse seria o caminho normal da gente seguir aqui no cálculo, né? Vamos fazer de conta que a gente nem calculou ainda, não. Você concorda que como os dois são iguais, né, a primeira lei de Ohm aqui, né, a tensão dividido pela corrente, e a segunda lei, né, o ρ vezes o comprimento dividido pela bitola aqui, né, você concorda que esse resistor que vai seguir, que eu nem sei o valor dele ainda, né, que vai seguir o pré-requisito, né, de ter uma queda, proporcional uma queda só de 2%, né, que representa 4,4 volts, você concorda que ele vai, né, como se diz, eu posso pegar as duas equações aqui e igualar, né? Você concorda que a resistência, tanto para a primeira quanto para a segunda lei de Ohm, vai ser igual, né? Que a gente sabe, a gente já fez o cálculo aqui, que seria uma resistência de 0,088 ohms. Então, pensando nisso, né, para a gente modelar um algoritmo aí lá para a ANEEL, né, para a empresa de pesquisa energética, como que você, técnico, iria orientar o programador, né, o programador para
modelar essa rotina para ele colocar lá dentro do sistema, né, essa condição. Aí você iria, né, fazer as equações lá e apresentar essa equação para ele aqui, ó. Então, ó, vou igualar, né? Então você concorda que a resistência de qualquer jeito para ela cumprir, ela tem que ser a de 0,088 ohms, né? Então eu vou pegar as duas leis aqui, né? Porque de um lado, a primeira lei de Ohm, eu tenho armazenada a informação dos 2%, né, de 220, que é 4,4 volts, tá? E eu tenho a corrente elétrica, que também é um pré-requisito para esse sistema funcionar, né? Que é o de 50 amperes. E o que que eu estou procurando? Eu estou procurando a bitola. Então, você percebeu aqui que eu tenho todas as informações: a queda de tensão, eu tenho a corrente elétrica, eu tenho um comprimento, que é de 90 metros, eu tenho a característica do material. Então, no final das contas, o programa lá, o algoritmo que você iria entregar para o programador lá da ANEL, né? Seria esse: a bitola vai ser igual ao Rho, né? Aqui eu só fiz colocar em evidência a bitola aqui, ó. Passei a bitola para esse lado, ó. O I foi multiplicando e a variação de tensão foi dividindo aqui. Então é o Rho vezes o comprimento vezes a corrente dividido pela variação ou queda de tensão que tem que ter no cabo, né? Aplicando o cálculo aqui, ó, de um tapa só, né? Fazendo as contas, dá 28,43. E realmente, tinha que aparecer isso. Então, lá nas rotinas, no algoritmo, interessa se é Ruby on Rails, se é Python, né? O programador vai pegar essas equações que você explicou para ele, você deu a consultoria lá, e vai colocar isso dentro do algoritmo lá, do, sei lá, do TypeScript, do JavaScript, e vai modelar, né, para ele sempre entregar ou cuspir essa resposta aqui, que no caso seria a bitola ideal para aquele equipamento, dadas essas condições. Inclusive, eu posso alterar as condições. Aí, se o cabo for de 800 metros, e se a corrente for de 1.000 amperes, e se a queda de tensão permissível for, sei lá, de 7%, como que eu resolveria esse problema, né? Às vezes, em vez de utilizar um único cabo, eu posso utilizar vários cabos. Vocês sabiam que existem algumas ligações, principalmente na parte de baixa tensão? A própria concessionária, ela libera uma tabela, né? Geralmente é na norma que fala de fornecimento de energia para média tensão. Aí ela entrega uma tabela dependendo da corrente, né? Dependendo da potência da subestação, né? Do transformador. Ele vai recomendar para você utilizar por fase dois cabos de 50 milímetros, por exemplo, ou três de 120, dependendo lá do sistema elétrico. Que aí, às vezes, como não dá para eu aumentar a bitola indefinidamente, eu vou ter que utilizar vários cabos, porque tecnicamente, né, se eu usar, você concorda que se eu usar dois cabos de, sei lá, de 25 milímetros, você concorda que é como se eu tivesse um cabo de 50 milímetros aí, né? Então é nessa premissa aí que o pessoal gera essa solução. Que a outra solução seria diminuir a distância do circuito L, né? Mas isso ficaria impraticável, por quê? Porque eu teria que colocar a instalação praticamente sei lá, no muro da subestação lá do cliente, né? Do cliente não, da subestação da concessionária, né? E aí o cliente ele tem o endereço, obviamente, né? E a infraestrutura dele, sei lá, fica 30 quilômetros, 40 quilômetros aí. Isso seria impraticável, né? Então, pessoal, deu para fazer até o exercício 4, tá? Eu não vou continuar aqui, não. Então vai ficar faltando 5, mas eu vou deixar lá, né? A Flaviane já colocou lá, né?
vou deixar também o exercício 5 e aquela nova análise, né, do exercício 7 que a gente vai utilizar provavelmente, se não na próxima aula, na outra depois dessa aqui. Que eu acredito que em uma aula eu acho que o exercício 6 e o 7 dá para fazer, né, nessa uma aula que a gente tem de uma hora. Então é isso, pessoal. Dúvida? Tá bom? Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula ao vivo. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, Esther. Obrigado aí pelas contribuições.